Neste vídeo eu vou compartilhar 6 lições do livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é um dos livros financeiros mais famosos e mais antigos. O livro conta a história que aconteceu na Babilônia durante a Antiguidade. O livro é escrito em um formato de história. Basicamente, um jovem pede a um homem rico para ser seu mentor, e o mentor rico lentamente ensina as regras para a riqueza. A maioria das ideias do livro parece ser de senso comum, mas isso não significa que também são práticas comuns. Primeira lição: pague a si mesmo primeiro. Para cada 10 moedas que você ganhar, dê a si mesmo uma moeda primeiro. Não importa o quanto você ganhe, separe pelo menos 10% de seus ganhos para investimentos, antes de gastar em qualquer outra coisa. Agora você pode dizer, mas o que eu ganho não é tudo meu? Bem, infelizmente não. O governo pega a sua parte primeiro e depois você paga o aluguel, seguro e etc. No livro há uma analogia entre despesas e escravidão. Esta é uma forma muito poderosa de ver cada despesa como você sendo um escravo de outra pessoa. Se eu ganhar R$3.000 por mês e pagar R$1.000 de aluguel, isso significa que 10 dias eu sou escravo do meu senhorio, 2 dias da minha seguradora, 1 dia do meu provedor de internet e etc. E é assim que a maioria de nós acaba pagando todos os outros, mas não a nós mesmos. Agora, um grupo de pessoas assistindo um vídeo vai dizer que 10% é muito para guardar para investir. Se você estiver neste grupo, então imagine o seguinte cenário. Digamos que você vai trabalhar amanhã e seu chefe diz que a empresa está em uma situação bem ruim e ele tem que demiti-lo, ou você tem que concordar em trabalhar com 10% a menos do salário. Eu acredito que você ficará muito irritado, você reclamará um pouco, mas você não vai largar seu emprego. Após um tempo, você se ajustará à nova situação e nem sentirá diferença na sua qualidade de vida. Eu, pessoalmente, acho que você não tem que começar com 10%. Você pode começar com 3% ou 5%. O importante é começar com uma quantia para que você comece a treinar seus músculos de economia. Outra analogia poderosa é ver cada real que você economiza e investi-lo como um novo soldado para adicionar a seu exército, que irá lutar dia e noite incansavelmente para capturar outro soldado para trabalhar para você. E esse novo soldado capturado também irá lutar para capturar outro soldado. Este processo continuará para sempre, mas se você começar a gastar, você estará matando seus próprios soldados. Agora eu gostaria de dar a minha opinião sobre esta lição, porque ela é a ideia central deste livro. Muitas pessoas que leem o livro começam economizando 10% e investindo a longo prazo, e dependem dessa estratégia para ficarem ricas. Eu fiz a mesma coisa, mas depois eu parei, e o motivo é o seguinte. Quando você investe em juros compostos a longo prazo, isso exige muito tempo para ver resultados e a maioria dos resultados chega no estágio final de sua vida, quando você já está velho. Por exemplo, se você investir 100 mil com 10% por 40 anos, seus ganhos finais serão de 4,2 milhões, o que é ótimo. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que após 30 anos, seus ganhos são de apenas 1,7 milhões. Após 20 anos, são de 672 mil. Se tudo correr bem, sim, você pode ganhar muito dinheiro dependendo dos juros compostos e investindo a longo prazo. Mas aqui está a grande pergunta. Você realmente quer ficar rico quando tiver 65 anos? Você quer dirigir o carro dos seus sonhos quando tiver 65 anos? Eu não sei quanto a você, mas eu não quero isso. Eu quero apreciar a vida enquanto sou jovem, enquanto ainda há energia em mim. Eu não estou dizendo que economizar 10% e investir a longo prazo não funciona. Não, isso funciona. E para muitas pessoas é uma ótima forma, mas se você é jovem e quiser ficar rico enquanto é jovem, então economizar 10% e investir a longo prazo pode não ser uma boa maneira de fazer isso. Este é o motivo pelo qual eu parei de investir a longo prazo e comecei a colocar minhas economias de 10% em oportunidades de negócio. E o livro que me fez mudar essa ideia se chama The Millionaire Fast Lane, que vou resumir em breve neste canal. Se você quiser receber as notificações, não se esqueça de se inscrever e ligar as notificações para ficar informado quando eu enviar um vídeo. Lição número 2. Siga conselhos apenas de pessoas habilidosas no campo. O livro ilustra isso com uma história do personagem principal investindo seu dinheiro com negociantes de joias estrangeiros, que prometiam trazer joias raras por um preço baixo. Ele foi enganado e recebeu joias falsas. Se você me perguntar, eu diria que não é suficiente depender dos especialistas.
Você tem que entender a indústria e fazer sua própria pesquisa antes de encontrar um especialista. Minha experiência me ensinou 3 grandes lições sobre os especialistas, principalmente no campo financeiro. Primeiro, especialistas são as pessoas contratadas pela empresa e que são pagas pelas empresas. Então, quais interesses eles vão vender? Os meus ou os das empresas que pagam os seus salários? Então, eu geralmente sou cético com o que eles me oferecem, porque o que eles me oferecem geralmente é de maior interesse para a empresa e não para mim. Segundo, sempre que alguns especialistas me dizem que este é o melhor produto para investir, eu sempre pergunto se ele investe pessoalmente nele, se esta é uma oportunidade tão boa. Na maioria das vezes, o que eu descubro é que ele está tentando vender algo que ele mesmo não quer. As melhores oportunidades de investimento não requerem anúncios em um panfleto. Na verdade, as melhores oportunidades de investimento nem deixam o escritório. Elas são consumidas imediatamente. Quando uma empresa imobiliária ou seu funcionário encontra a melhor propriedade, ele não sai anunciando no website. Se ele puder, ele compra para si mesmo, ou garante que ela seja comprada internamente por sua empresa ou por seus colegas. Minha terceira lição com os especialistas se trata das taxas. Taxas são as assassinas de seus ganhos, principalmente a longo prazo. Porém, na maioria das vezes, as taxas são induzidas como algo pequeno. Elas geralmente dizem, é apenas uma taxa de 1%, não é muito, não é grande coisa. Mas deixe-me dar um exemplo e você verá como uma taxa de 1% faz uma diferença enorme a longo prazo. Digamos que sua avó dá a você e seu irmão R$100 mil para cada um de presente. Vocês dois acham que são jovens e que não precisam do dinheiro agora, então vocês decidem investi-lo a longo prazo. Seu irmão faz sua pesquisa e encontra uma empresa que cobra uma taxa de 1% e paga 11% de juros. Porém, você não faz pesquisa e investe com uma empresa que cobra taxa de 2% e também paga 11% de juros. Vamos passar para 30 anos depois e ver como 1% faz diferença nas taxas e afeta seus ganhos. Após 30 anos, os ganhos totais de seu irmão serão cerca de R$1.744.000, mas seus ganhos serão de R$1.326.000. Como você pode ver, tudo é igual. Apenas 1% de diferença nas taxas leva R$418.000 a menos de ganho comparado ao seu irmão. Ou seja, você perde 23,9% de seus ganhos devido a 1% de diferença nas taxas. Lição número 3. Pessoas que agem têm mais sorte porque elas fazem a sua própria sorte. A pessoa geralmente assume a forma de uma oportunidade que você precisa aproveitar na hora certa. A sorte geralmente assume a forma de uma oportunidade que você precisa aproveitar na hora certa. Homens de ação que são rápidos para aproveitar oportunidades e usá-las ao máximo são aqueles que têm sorte. Procrastinação na tomada de decisão leva apenas a arrependimentos. Procrastinadores e fazedores encaram a mesma quantidade de oportunidades. O que os separa é a quantidade de oportunidades que o fazedor aproveita. Com o tempo, a diferença entre eles fica maior e o procrastinador começa a achar que o fazedor teve sorte. Ou que ele nasceu na família certa, teve genética certa, etc. Semanas atrás, eu estava conversando com um amigo e nós começamos a falar sobre um livro chamado Pense e Enriqueça. Ele me disse que viu muitas pessoas comprando e lendo o livro, mas que ele nunca viu ninguém realmente enriquecer. Ele estava tentando provar que as ideias nesse livro não funcionam e eu discordo. Eu acredito firmemente que as pessoas não enriquecem porque elas não entram em ação. Elas leem o livro, começam a dizer algumas afirmações, definir objetivos, visualizar e isso é tudo o que elas fazem. Elas não entram em ação. Elas querem ganhar $1 milhão na loteria, mas elas nem entram em ação para comprar um bilhete de loteria. Agora, eu não estou recomendando comprar um bilhete de loteria para ficar rico. Na verdade, eu nunca comprei um bilhete de loteria na minha vida. Mas mesmo se o seu objetivo for ganhar na loteria, isso requer uma ação, que é comprar o bilhete. Muitas pessoas acreditam que se elas visualizarem constantemente viverem uma vida rica, de alguma forma o dinheiro aparecerá magicamente em sua porta. E quando isso não acontece, elas dizem que pense e enriqueça é um lixo. Se você quiser ter sorte, se você quiser ser rico, entre em ação. Lição número 4. Não deseje uma grande soma de dinheiro. Trabalhe para conseguir um fluxo constante de dinheiro. Muitas pessoas desejam herdar dinheiro ou ganhar na loteria, mas qualquer soma de dinheiro que você vai ganhar eventualmente chegará a zero.
e você ficará falido de novo. Muitas pessoas que recebem uma grande soma em dinheiro gastam toda a quantia dentro de um ano. Você provavelmente já viu pessoas que entraram em uma dieta rígida e perderam muitos quilos em pouco tempo. Mas após um tempo, elas voltam à forma e dietas anteriores, porque elas não desenvolveram o sistema de hábitos necessários. A parte mais louca é que geralmente as pessoas que recebem uma riqueza repentina não ficam melhores do que quando começaram. Seu estilo, padrão de vida e tudo mais é surpreendentemente igual. Enriquecer é uma forma de aprender a andar de bicicleta. Após você aprender, você nunca esquece e ninguém pode tirar isso de você. Mesmo após muitos anos, você ainda pode pedalar. Alguns dias atrás eu estava ouvindo um CEO que disse: "Você pode tirar tudo o que nós temos agora e nos deixar sem nada, no meio do nada, e nós voltaremos ao mesmo lugar após pouco tempo." Eu realmente adorei a sua atitude. E eu acho que isso explica bem a principal mensagem desta lição. Lição número 5. Invista em sua habilidade de ganhar mais. O que isso realmente significa? Isso significa que você deve gastar seu tempo para melhorar suas habilidades, conhecimento e capacidade para ganhar mais dinheiro. Esta é uma das regras de ouro que é constantemente menosprezada. A maioria das pessoas para de aprender após terminar a escola. Outras aprendem a vida toda. Até elas morrerem aos 90 anos, elas continuam aprendendo e melhorando. Isto fornece a elas uma grande vantagem com o tempo. Quando o trabalhador comum vai para casa depois do trabalho assistir TV, ele não faz nada para melhorar. Lição número 6. Você perderá dinheiro se você deixar a ganância obscurecer seu julgamento. Há uma diferença entre ter grandes sonhos e deixar seus sonhos e ganância influenciarem suas decisões. Depois que a ganância assume o controle, você começa a acreditar em coisas não realistas e a ignorar fatos. Você quer tanto que isso seja verdade que você para de questionar. Coisas mais loucas já foram realizadas antes. Mas isto não significa que você deve acreditar em alguém que oferece retornos mágicos. Isso é enganação. Se você estudar os investidores de sucesso como Warren Buffett, você verá que são muito conservadores com seus investimentos. Eles preferem construir lentamente, ao invés de entrar em uma oportunidade de risco. Esta foi a última lição. Se eu tivesse que resumir este livro em 2 frases, seriam estas. Primeiro, economize e invista 10% do que você ganhar com pessoas e negócios que são habilidosos em sua área, para você ganhar mais dinheiro. Segundo, pense em cada real que você ganha como um trabalhador que trabalha para você. Certifique-se de fazê-lo trabalhar para ganhar mais dinheiro, e não menos. Por fim, como leitor, eu tenho alguns comentários sobre o livro em si e o autor. A linguagem na qual este livro foi escrito às vezes o faz sentir como se estivesse lendo um antigo livro religioso. Em alguns parágrafos ele pareceu chato e difícil de entender o que o autor queria dizer. Agora, quanto ao autor, George Clason não foi uma das pessoas mais ricas de seu tempo, então isso gera um certo ceticismo e o que faz dizer: o que é que torna acreditável para oferecer conselhos financeiros? Após pesquisar, acontece que o livro não foi realmente escrito durante a Era Antiga mostrada no livro. Na verdade, George o escreveu em 1926, alguns anos antes da Grande Depressão. Não há muita informação sobre George Clason. O que eu sei é que ele não era uma das pessoas mais ricas de seu tempo, porque empreendedores como Carnegie, Ford, Rockefeller viveram durante esses tempos. E você provavelmente sabe o quão ricos eles eram. Apesar do ceticismo, isso não significa que seus princípios estavam errados. Baseados no que eu vi, vários outros milionários e bilionários dizem coisas semelhantes sobre a criação e preservação da riqueza. Quando você está lendo um livro, é muito importante diferenciar a mensagem do mensageiro. O autor do livro é o mensageiro, e o que ele diz é a mensagem. Há vários autores que eu pessoalmente não gosto, mas eles possuem mensagens valiosas. E eu tento não misturar a mensagem e o mensageiro. Às vezes as pessoas comentam grandes negativas sobre mim, sobre o canal ou o autor, mas elas não entendem que eu sou apenas um mensageiro. É importante julgar as mensagens e o mensageiro separadamente.